O seguinte, quando a teimosia é deixada de lado, acontece isso que está acontecendo no momento. O Atlético subindo na tabela de classificação, sem Marcão, com o Paulo Baier jogando, com o Marcelo sendo relacionado, sem invenções. Mas ainda, na minha opinião, algumas coisas precisam ser corrigidas. Ainda, João Paulo. O João Paulo não pode ser reserva nesse time do Atlético Paranaense. A mesma coisa que a gente falava aqui a respeito do Paulo Baier. Verdade, né? Fato. Aliás, vou até mais longe. A gente criticou muito o Atlético Paranaense e aí quando o torcedor vinha, de repente aqui no nosso mural, né, interagindo conosco, dizendo que o Atlético precisa de reforço, que o Atlético era o mesmo time, o mesmo elenco da Série B do ano passado, a gente sempre concordou com isso, mas eu disse desde o primeiro dia, ok, o Atlético precisa de reforço, mas antes de reforçar o Atlético, a gente precisa ver o Atlético jogando com força total em campo, escalar com o que seus tem de melhores. Porque aí, uma vez que o Atlético jogue com tudo que tem, com a força que tem, aí a gente vai ver aonde que o Atlético tem carências. Por exemplo, já vou mais longe, já começo a dizer desde já, o Atlético jogando 100%, posso dizer que tem carência na lateral, aí sim tem que ir no mercado buscar. Agora, com o Marcão jogando de atacante, o Atlético no mercado para buscar atacante, eu não entendo. Não entendo mesmo. Então o Atlético tem que jogar com 100% do seu potencial nas 4 linhas e aí sim procurar que peças que precisam ou o que precisa arrumar no clube rubro-negro para ir para frente. E aí, ó, o resultado não deixa mentir, o resultado tá aí. 3 vitórias consecutivas e 3 vitórias maiúsculas, 3 vitórias para ninguém ficar aí na dúvida do potencial do Atlético Paranaense. Vitórias convincentes. Exatamente. Né? O Roberto, ele também pergunta, por que o João Paulo não joga? Rapaz, a gente também não sabe. Né? É um mistério. Aí joga o Bruno Silva, joga o Palau e o João Paulo no banco de reservas. O Bruno Silva tem até feito boas partidas, mas nem se compara. Eu não entendo também essa questão. É aquilo que eu falei, eu gosto muito do trabalho do Mancini, do que ele vem fazendo, até... fui mais crítica dele no início, mas eu volto a dizer, não é hora de ficar experimentando, de fazer experiência. Já passou esse tempo, o Atlético Paranaense teve aí a maior pré-temporada da história. Então, tem que jogar com o que tem de melhor, não é muito segredo. O Carlinhos, por que tanta perseguição com o Ederson? Ele é o artilheiro do time, o melhor atacante, só o Mancini não vê isso e deixa o cara no banco. É verdade. Até porque o Mancini, ele jogou com o Ederson há 2 partidas atrás, salvo engano, e o Ederson não fez uma boa partida. E aí eu acho uma questão de injustiça, porque o Ederson não fez uma partida, sendo ele assim o artilheiro do Atlético Paranaense. Então, por questão de uma partida, de repente ele amargou aí o banco mais vezes. E aí ele vem entrando no segundo tempo quase como uma arma ofensiva. Mas ele tem futebol para jogar os 90 minutos, de repente aí para abrir o placar. E não tendo o Ederson, aí fica o De La Torre de opção, que também vira e mexe, faz os seus. Mas eu também iniciaria sempre com o Ederson de titular. Eu também. Então, parabéns para a torcida do Atlético, que hoje compareceu de novo, né? E cantou os 90 minutos. A torcida do Atlético não parou, incentivou o time o tempo inteiro. Então é por aí. Se for para criticar, depois do jogo, né? Depois dos 90 minutos. Mas enfim, o Atlético venceu o Galo lá em Minas, venceu a Portuguesa em São Paulo. Hoje vitória convincente. E aí, quarta-feira, 9 da noite, tem o Bahia também na Vila Capanema, e aí 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, não é para qualquer um não. Não é para qualquer um, é aquilo que eu falei, o campeonato está muito acirrado, é campeonato de ponta a ponta, um campeonato muito equilibrado. 4 vitórias consecutivas é para time nenhum botar defeito, e hoje, se você analisar a tabela, com mais uma vitória, o Atlético Paranaense chega na pontuação do G4. De repente, se tudo der certo, se tiver sorte, é claro, a gente está falando de outros clubes aí mais na frente que vão jogar. Mas já pode se falar sim no Atlético mirar o G4. Coisa que a gente há 3, 4 rodadas atrás não tinha nem como ainda ter uma certa esperança do Atlético brigar lá na frente. Talvez só no meio da tabela. E agora não. Mas volto a repetir. Agora não, porque o Atlético está jogando com 100% do que tem de melhor em campo. O artilheiro é aquele que não tem bola perdida, é aquele que está ali cuidando sempre no rebote.
Golaço. Aí o Ederson faz E o vai gol, pra galera, achei muito vai pra bacana galera, né? E o torcedor reconhece que o Ederson realmente é um grande atacante. Só que na comemoração do Ederson, o torcedor também gritou o nome do Zezinho. E com razão, né? Participou do lance. Ó. E sim, porque o Zezinho entrou muito bem, entrou no segundo tempo e fez diferença assim pro Atlético, especialmente aí na criação dos lances do meio pra frente. E aí saiu a jogada do gol. E aí com a saída do Marcelo Palau, uruguaio, e a entrada do Zezinho, o Wagner Mancini acabou corrigindo uma postura defensiva, né? Porque o Palau não estava bem e aí comprometia também o desempenho do Bruno Silva. Com a entrada do Zezinho, deu uma arrumada ali no setor de meio campo, né? Sem dúvida, até porque a gente enaltece aqui que o Zezinho entrou bem, mas tem que se lembrar realmente da correção tática que o Mancini fez. O Palau acabou comprometendo não só ele, mas o desempenho do Bruno Silva, e isso foi consertado com o Zezinho, que melhorou muito, cresceu muito aí a produção do Atlético Paranaense no segundo tempo. Uma vitória muito merecida, foram 2 marcados, 4 de vencimento moral, vamos dizer assim, porque um gol legítimo anulado e um pênalti claríssimo não dado a favor do Atlético Paranaense.